Olá, abraço a todos aí no Brasil. O presidente Donald Trump irá reunir a imprensa agora à tarde, nas próximas horas, conforme já havia dito ontem, para anunciar as diretrizes para a reabertura das atividades econômicas em muitos estados norte-americanos. Essa talvez venha a ser a grande boa notícia. E boa notícia porque está baseada em números. O presidente manifestou ontem que muitas cidades apresentam a estabilização quanto aos novos casos de coronavírus. Outras cidades, inclusive cidades importantes do país, apresentam uma baixa importante quanto às novas infecções. E isso estimula os gestores, como o próprio governo federal, a reavaliar o fechamento das atividades econômicas laborais por aqui. Nós temos que continuar vigilantes. As pessoas estão trabalhando de maneira muito agressiva para conter a pandemia. Assim, novos casos na região metropolitana de New York, mas casos em Detroit e Denver estão iguais. Washington DC, Baltimore, Filadélfia, St. Louis, por exemplo, mostram bons sinais. Novos casos em Houston e New Orleans já estão baixando. É claro, a batalha continua. Já passamos o pico de novos casos. Eu espero que continuemos a fazer um ótimo progresso nesse combate contra a pandemia do coronavírus. Por outro lado, esses encorajamentos, os números, têm posto uma posição muito forte para que possamos abrir muitos estados no país. E isso vai ser anunciado amanhã, em algum momento ao meio-dia, numa conversa com a imprensa na Casa Branca. Vamos falar sobre vários estados e vai ser bastante empolgante. Quando o presidente fala em amanhã, na verdade ele se refere a hoje, isso porque essa fala dele é de ontem. Foi durante uma conferência de imprensa em Rose Garden, aqui nos Estados Unidos, que ele disse que hoje iria fazer tais anúncios. Ainda assim, a rotina dos americanos não será restabelecida na sua totalidade e muito em breve. Muitas cidades, inclusive muitas das grandes cidades dos Estados Unidos, irão ter restrições ao longo de todo o ano, invadindo até 2021. Ontem, o prefeito de Los Angeles anunciou que na cidade, até o final do ano, estão proibidas grandes reuniões. Isso inclui atividades esportivas, shows, concertos e eventos que se assemelhem. E aí a pergunta é: Los Angeles é um centro cultural aqui nos Estados Unidos, onde há inúmeras atividades, especialmente esportivas. E como vai ficar com a proibição estabelecida pelo governo municipal? O prefeito, inclusive, justificou esta sua decisão, que foi oficialmente manifestada nesta quarta-feira. Isso não foi um plano secreto, e na minha opinião e dos meus secretários que cuidam dos principais setores do governo, tem que ser assim. É como o prefeito de New Orleans disse, é difícil imaginar milhares de pessoas juntas em pouco tempo. Nós temos que estar preparados para isso esse ano. Embora queiramos, lógico, que isso termine o mais rápido possível. Um dos grandes problemas aqui nos Estados Unidos é quanto à realização de exames. Os governadores dizem que são poucos testes. E ainda assim, estes poucos testes dão resultados muito demorados. E isso acaba dificultando muitas decisões. Afinal de contas, sem uma informação precisa quanto à evolução do vírus, não há como tomar decisões seguras, como, por exemplo, o que abrir, o que não abrir, quando e onde é possível e não é possível a reabertura das atividades econômicas. Este tem sido o maior desafio destes governantes. No estado de Michigan, ocorreu na tarde desta quarta-feira um protesto contra o stay home, contra a decisão da governadora deste estado de manter as pessoas dentro de casa, decretando o fim de muitas atividades. Lá, assim como ocorre em muitos outros lugares, isso é muito presente aí no Brasil, as pessoas não gostaram muito desta ideia não. E após alguns dias desta decisão, como você pode ver nas imagens, os vídeos mostram os carros com buzinaço na rua, as pessoas foram protestar pedindo para que possam circular
e desenvolver as suas atividades econômicas normalmente. É claro que este protesto não foi unânime. Havia lá pessoas contrárias, ou seja, que querem o stay home, que querem a decisão de permanecer em casa por temerem a proliferação do vírus. Mas fica o registro, e não foi o caso isolado. Outros protestos também foram verificados em algumas outras cidades aqui dos Estados Unidos. Por outro lado, a informação de ontem é que 5.500 pessoas já morreram em casas de repouso. Nessas casas estão pessoas predominantemente idosas, que são justamente as mais vulneráveis. Portanto, em torno de 27 mil vítimas fatais, entre 5.500 ou até 6.000 pessoas morreram nessas casas onde são acolhidos os velhinhos, os idosos aqui nos Estados Unidos. E é justamente nesses locais onde os governantes acabavam depositando maior cuidado, maior cautela, maior zelo por lá residir o maior risco. Nos Estados Unidos, Charles Carnin.